Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal do YouTube da família ADBlu, Assembleia de Deus em Blumenau, igreja pastoreada pelo nosso pastor presidente, pastor Nilton dos Santos, e também o nosso pastor Lediel. Você já viu aí que nós estamos diante do nosso subsídio da Escola Bíblica com o tema Milagres de Jesus, e neste momento nós vamos estudar a lição de número 5, Jesus restaura um gadareno. Este grande milagre muito conhecido, mas que há muitas lições de Deus aos nossos corações. Você conhece este milagre? Você sabe onde aconteceu? Você sabe como aconteceu? Você conhece as lições? Venha comigo, será um momento muito especial de Deus aos nossos corações. Lembrando que o propósito do nosso encontro não é especificamente ministrar a aula, mas sim subsidiar você, professor e amigo, que vai ministrar essa lição tão especial. Então, o tom da nossa fala aqui é um tom de instrução para que você venha realmente aprender e crescer e se desenvolver. E, claro, nós esperamos que possamos aí contribuir neste processo. Em primeiro lugar, você prestar atenção no texto-chave, Marcos 16, 17, a palavra de Jesus aos discípulos declarando que no nome dele expulsaríamos demônios. E aí, a nossa leitura bíblica é exatamente o Cristo realizando esse grande feito. O grande objetivo dessa lição é a gente compreender que o poder de Jesus é capaz de transformar as mais difíceis realidades. Não há situação que o nosso Jesus não possa resolver. E é isso que nós vamos trabalhar com os nossos alunos. A nível de introdução, a gente propôs aqui a descrição de Warren Wiersbe, quando ele diz que nesse texto de Marcos capítulo 5, há a ação de 3 poderes. Primeiro, o poder de Satanás. Segundo, o poder da sociedade. E o terceiro, o poder de Jesus. Nós vamos observar que a ação do maligno sobre essa vida foi destruidora, a sociedade não conseguiu resolver e que só quando Jesus entrou nessa situação, essa situação verdadeiramente pôde ser transformada. Vamos lá então, com lição em mãos. Em primeiro lugar, é importante lembrar que essa lição é uma lição expositiva. Então, o que nós vamos fazer aqui é a exposição do texto, versículo por versículo. Então, essa primeira parte, esse primeiro ponto, a realidade do homem, nós vamos abordar os versículos que tratam sobre a situação do homem. Você vai observar, eu vou trazer aqui em cada subponto qual versículo que nós estamos analisando no momento, de que em algum momento nós vamos estar saltando versículos para exatamente montar o panorama da realidade e da situação desse homem. Então vamos começar? O primeiro subtópico é um homem distante. Você precisa entender que nos 4 evangelhos, geralmente, Jesus estava operando seus sinais, maravilhas e pregações do lado oeste do Mar da Galileia. Dessa vez, Jesus vai para o outro lado, uma região chamada de Decápolis, ou também chamado de as 10 cidades. A gente trouxe aqui no nosso subsídio que William Hendricks, ele traz de que Decápolis eram 10 cidades helênicas, ou seja, de cultura grega, e essa é Citópolis, Filadélfia, Gerasa, Pela, Damasco, Canata, Dion, Abila, Gadara e Hippo. Então, ali localizavam-se cidades que eram de uma cultura não judia, ou seja, era um povo que não era o povo que a gente chama de gentil. Este era o povo chamado de não judeu. E durante essa travessia, você observa que Jesus enfrenta uma tempestade, está lá em Marcos capítulo 4. E Jesus chega até esse lugar, ele vence essa tempestade. Agora, o que é interessante é que Jesus atravessa o mar por uma vida preciosa. Isso aqui é muito lindo, você destacar para os seus alunos que Jesus atravessou o mar para buscar apenas uma alma, para transformar a realidade de apenas uma pessoa, porque o texto termina dizendo que ao final passou Jesus para outra margem. Jesus sabe o valor
de cada alma. Isso é interessante você tratar com os seus alunos. Também é importante você perceber que o texto vai dizer que Jesus encontra um homem. E aí a gente trouxe aqui como subsídio, na lição do professor, observe aí se a sua lição é a do professor, a gente trouxe explicando de que esse milagre também é registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 8, e no Evangelho de Lucas, capítulo 8. E você vai perceber, você vai observar que Mateus descreve que há 2 endemoniados, enquanto Marcos e Lucas diz que há apenas um. Como resolver isso? Pode acontecer que durante a sua ministração essa pergunta surja dos seus alunos e aí é preciso você estar preparado para isso. Qual é a resposta? Por que é 2 e por que em outro lugar é 1? A resposta é que Marcos e Lucas, que registram apenas um endemoniado, eles não dizem que é apenas um endemoniado, mas eles registram aquele que é o mais falante, aquele que deseja seguir a Jesus. Enquanto Mateus traz um panorama maior, mostrando que há 2, Marcos e Lucas focam em apenas um. Então não há um erro no sinótico, há apenas uma narrativa de uma perspectiva diferente do mesmo fato, ok? 1.2, no 1.1 foi tratado a exposição do versículo 1. No 1.2 vai tratar a exposição do versículo 2 ao versículo 5, e o versículo de número 9. O que vai ser tratado aqui? Vai ser tratado sobre a realidade do que este homem estava enfrentando, dessa opressão, dessa possessão maligna, toda essa realidade triste que o texto apresenta para nós. Algumas coisas eu quero destacar. Em primeiro lugar, o texto diz que logo quando Jesus chegou, esse homem saiu dos sepulcros e veio em direção a Jesus. O texto diz que há uma realidade terrível, o texto diz que ninguém podia o prender, o texto diz que ele se cortava, o texto traz situações terríveis, até o versículo 4 dizer que ninguém podia subjugá-lo. Preste atenção nessa expressão, porque essa expressão aqui na língua grega é a palavra damaso, e essa palavra damaso é a mesma palavra que no português pode ser traduzido como domar. Olha que coisa interessante isso. O texto diz que ninguém o podia domar. Isso é uma linguagem quando se utiliza para se referenciar a um animal, domar um animal, controlar um animal. Ninguém podia controlá-lo. É o texto dizendo para a gente que esse homem, ele estava tão desumanizado que a única expressão que cabe aqui é que ele está como um animal, ninguém pode o domar. O texto está apresentando para nós que tudo que a sociedade tentou resolver com as suas próprias mãos, não conseguiu. O homem clamava, feria-se com pedras. Este homem que também foi criado à imagem e semelhança de Deus, um homem, mas agora está desumanizado, mais próximo do que é um animal, do que seria um ser humano. E o que está acontecendo com esse homem não é algo comum, mas é uma possessão em um nível diferenciado. Quando Jesus tem o diálogo com o homem, lá no versículo 9, pergunta quem está ali, o homem responde que há uma legião. E aqui é bom você destacar para os seus alunos que a legião é uma linguagem da época militar que fala sobre uma infantaria romana. Os romanos, uma legião romana, era composta de pelo menos 6.000 soldados. Era a linha de frente de Roma nas invasões da cidade, sem misericórdia, sem piedade, destruidora. E quando há essa resposta, está falando sobre essa situação tão terrível que esse homem está vivenciando. Há uma legião que está operando essa destruição na vida desse homem. Quando nós observamos o ponto 1, exatamente nós percebemos como que esse homem estava longe e como que Jesus se aproximou dele, como a realidade deste homem estava distante de uma transformação, mas Jesus ainda assim pôde intervir nessa história, nessa realidade terrível. O ponto 2, nós vamos trabalhar sobre o encontro com Jesus. Como é que foi o encontro com Jesus? Isso aqui é algo que você precisa prestar atenção. Primeiro subtópico,
2.1, o reconhecimento dos espíritos maus. Aqui é a exposição do versículo 6 ao versículo de número 8. Quando o texto diz que os espíritos imundos, ele diz o texto que promovem uma adoração, reconhecendo a autoridade de Jesus, mostrando de que quem estava ali era superior. E ainda que eles fossem muitos, de acordo com o versículo de número 9, mas há um reconhecimento de que há uma autoridade que chegou ali. E agora eles precisam se dobrar, eles precisam reconhecer a grandeza. Veja, ninguém podia o domar, mas quando Jesus chega, eles se dobram. Só que Jesus não apenas aceita este momento de adoração. O texto diz que o poder de Jesus entra em ação. Está lá o 2.2, é a exposição do versículo 10 ao versículo de número 14. Você observar que Jesus se aproxima com autoridade e depois do diálogo com aqueles espíritos malignos, ele ordena que eles se retirem. O texto nos explica que há uma manada de porcos que ali está passando, e o texto diz que aqueles espíritos imundos são autorizados por Jesus para entrar naqueles porcos. Quando Jesus dá a ordem, veja, eles não saem sem a ordem de Jesus. Eles não entram nos porcos sem a autoridade de Jesus, porque tudo está debaixo do domínio de Jesus. Nós colocamos aqui o autor por nome de Hernandes Dias Lopes, ele comenta no seu livro sobre um grande comentário sobre o Evangelho de Marcos. Ele diz assim: Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, 1 João 3,8. Até os demônios estão debaixo da sua autoridade. Mediante a autoridade da palavra de Jesus, a legião de demônios bateu em retirada e o homem escravizado ficou livre. Jesus mudou a história deste homem. E nós precisamos entender que esse Jesus não mudou. Hebreus 13:8 diz que ele continua o mesmo. E Paulo diz que Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, e cada um de nós somos membros do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. E se Jesus tem essa autoridade, que é o cabeça, o corpo, que é a igreja, também tem essa autoridade. A igreja precisa tomar posse dessa verdade, e você deve aplicar isso aos seus alunos, de que há poder no nome do Senhor Jesus para expulsar os demônios, para libertar os cativos, e nós vamos experimentar. Quem sabe, queridos irmãos, é muito importante nesse ponto da sua mensagem você explicar aos seus alunos o que significa uma possessão. Muitos pensam, e até por culpa dos filmes de Hollywood, de que possessão maligna é só quando se espuma pela boca ou range os dentes. Para muitos, a possessão maligna está atrelada a todo esse alarme que o texto trouxe. Sim, isso também é possessão. A Bíblia mostra que isso é uma realidade. Só que, por exemplo, quando você lê o texto, Lucas capítulo 22, e agora eu quero ver quem está ligado comigo mesmo nessa aula, eu vou pedir para você colocar aqui nos comentários o versículo que está exatamente o que eu vou dizer. Lucas capítulo 22, eu quero saber qual é o versículo que diz assim: e Satanás entrou em Judas. Isso é muito interessante, porque nesse texto a Bíblia está falando sobre uma possessão também. Judas, ele tem também essa mesma experiência desse endemoniado gadareno, que neste momento foi liberto, mas o texto não diz que ele rangeu o dente, o texto não diz que ele espuma pela boca, se corta, não, o texto diz que ele dirigiu-se e foi trair Jesus. Ou seja, gente, qual é a maior marca de alguém que está controlado por demônios, possuído por demônios? É que ele vai estar longe de Deus, ele vai trair o Filho de Deus, ele vai contra a vontade de Deus. Há muitas pessoas que estão engravatados, aparentemente esteticamente aceitável, e parece que nele não há defeito algum, mas na verdade estão perturbados por demônios e enfrentam esta realidade. Mas há poder no nome de Jesus.
e nós precisamos declarar libertação nessa geração. Você faz parte disso. Faça a diferença em nome de Jesus. Agora, é interessante que Jesus manda ir aqueles demônios ir até os porcos. Isso aqui é algo importante para você tratar com seus alunos. Hernandes Dias Lopes, ele comenta de que há 5 motivos para Jesus ter mandado aqueles demônios ir aos porcos. Primeiro, olha esse subsídio. Primeiro, para mostrar o potencial destruidor que agia na vida daquele homem. Segundo, para revelar àquele homem que o poder que o oprimia tinha sido vencido. Terceiro, para mostrar à população de Gadara que, para Satanás, um porco tem o mesmo valor que o homem. Quarto, para revelar a escala de valores dos gadarenos. William Barclay diz que os gadarenos, ao expulsar Jesus, estavam dizendo: não perturbem a nossa comodidade, preferimos que deixe as coisas como estão, não perturbe nossos bens, não perturbem nossa religião. Uau, isso aqui é tremendo, hein? 5, para mostrar que os demônios estão debaixo da autoridade de Jesus. 5 motivos para você tratar com os seus alunos do porquê Jesus teve esta atitude. Agora, vida transformada. Eu quero fazer algo diferente aqui neste momento. Esse tópico de número 3, eu vou ministrá-lo como se eu estivesse ministrando em uma sala de aula, para você ter uma ideia, ou na escola bíblica, para você ter uma ideia de como é que seria mais ou menos esta ministração. Claro que eu vou fazer isso de forma resumida, mas para você ter uma atenção mais ou menos de como é a abordagem que você deve fazer. Vamos lá? Irmãos, o ponto de número 3, vida transformada. O 3.1, tudo se fez novo. Olhe para o texto. O versículo nos diz que, o versículo 15 diz, assentado, vestido e em perfeito juízo. Perceba que há aqui algumas diferenças deste homem antes de Jesus e depois de Jesus. Em primeiro lugar, ele estava assentado. De acordo com a narrativa paralela de Lucas, o homem estava assentado aos pés de Jesus. Aquele que antes clamava, aqueles que antes se cortava, agora está descansando aos pés de Jesus. Quando Jesus entra na vida de alguém, ele promove descanso. Segundo lugar, o texto diz que ele estava vestido. Este homem andava nu, sem pudor nenhum. Quando Jesus entra na vida dele, Jesus transforma essa realidade, provando de que agora ele está realmente convertido, porque ele está vestido. O pudor volta para este homem, há novas vestes, há um novo estilo de vida para ele viver, há uma transformação que acontece e essa transformação ela é visível. Terceiro, este homem volta ao perfeito juízo. A sanidade mental deste homem tinha sido afetada. Antes, ele fazia mal para os outros. E agora, em perfeito juízo, tem a sua vida transformada e pode transformar alguém. Este homem tornou-se uma nova criatura. Peço para alguém ler 2 Coríntios 5,17. E alguém lê. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ok. A melhor tradução desse texto, 2 Coríntios 5,17, quando o texto diz nova criatura, no original grego é nova criação. Por quê? Porque Paulo aqui está falando sobre o novo nascimento. Paulo aqui está falando sobre a nova vida em Cristo. Agora eu estou nascendo de novo. Há uma nova história, há uma nova vida, há uma nova realidade. Eu me tornei uma nova criação. Quando eu nasci dos meus pais, eu sou nascido do primeiro Adão. Mas quando eu venho nascer de novo em Cristo Jesus, eu estou nascendo para me tornar uma nova criatura agora em Cristo. Por isso, é uma vida totalmente transformada. Agora, diante dessa realidade, há uma pergunta. O 3.2, o que é mais importante? 2 fatos acontecem nesse texto. Primeiro, um homem é liberto. Quando a gente abre a Bíblia em Marcos capítulo 5, versículo 16 e 17, a gente vê este fato fantástico. Um homem é liberto. Acontece uma transformação. 2 fatos acontecem. Primeiro, um homem é liberto. Segundo,
há uma manada de porcos que se precipita e acaba se perdendo isso. Pergunta, o que é mais importante? A libertação do homem ou aqueles porcos? Infelizmente, para aqueles de Decápolis, era mais importante os porcos, que são coisas que podem ser utilizáveis. É mais importante os porcos do que a libertação daquele homem. E nós precisamos perguntar, o que tem sido mais importante na nossa vida? Coisas ou pessoas? Em último lugar, um missionário aos gentios. É interessante, quando você abre a sua Bíblia nesse texto, você vai ver que aqui há 3 pedidos. Quando você abre a Bíblia em Marcos capítulo 5, versículo 18 ao 20, você vai ver o pedido deste homem. É interessante, Marcos 5, do 12 ao 13, o texto diz que os espíritos imundos fazem um pedido a Jesus, e esse pedido ele é atendido. Marcos capítulo 5, versículo 16 e 17, agora o texto diz que os de Decápolis fazem um pedido para Jesus se retirar daquela região. Agora, o texto vai dizer do versículo 18 ao 19 do capítulo 5 de Marcos que este homem faz um pedido. Veja, o primeiro pedido, Jesus atendeu, o pedido dos demônios. Segundo pedido, o pedido do povo daquela região. Jesus atendeu esse pedido. Mas o terceiro pedido, o texto diz que de forma surpreendente, Jesus não atende. A resposta de Jesus é negativa. Aparentemente, era um pedido bom. Aparentemente, era um pedido que realmente tinha motivações corretas. Só que quando a gente olha para o contexto, a gente observa pelo menos 2 motivos pelo qual Jesus não atende o pedido deste homem de Gadara. Em primeiro lugar, este homem destruiu a sua vida. Quando os demônios entraram na vida dele, houve uma destruição, houve uma ruptura. E os primeiros a sofrerem com essa ruptura foram os da sua casa, que sofreram. Imagine você, não se sabe se ele era marido, se ele era filho, se ele era pai, mas o texto diz que ele vivia em sepulcros, uma vida totalmente decaída. Imagine para os familiares como era saber dessa realidade. Como este homem fez essa família sofrer através da entrada desses demônios que operaram na sua vida. Agora, o primeiro lugar que ele tem que ir é para a sua casa, para testemunhar, para realmente trazer uma vida e vida com abundância para dentro do seu lar. 1 Timóteo 5,8, a Bíblia diz que se alguém tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, se não tem esse cuidado, o texto diz que ele negou a sua própria fé. Segundo lugar, o texto vai dizer que Jesus ele é expulso daquela cidade. Agora é interessante, irmãos, Jesus conhece a estratégia missionária. Jesus nega o pedido deste homem, porque Jesus agora vai deixar ali um missionário nativo. Sim, eles podem rejeitar a Jesus, mas o missionário nativo eles não podem. O que Jesus está aqui mostrando é o princípio da igreja, de que todos nós somos o missionário onde nós estamos. Muitos querem rejeitar o nosso Jesus, mas não podem rejeitar os missionários nativos que Jesus deixou, os representantes de Cristo. Talvez não tenha espaço para Jesus lá na sua escola, na sua empresa, na sua rua, aonde você trabalha, mas Jesus deixou você, um missionário nativo, você é corpo de Cristo, você é um representante de Cristo. Paulo diz em 2 Coríntios 5,20 que nós somos embaixadores de Cristo. Vá, meu irmão, faça a diferença, testemunhe, pregue o evangelho. Você é um missionário aonde Deus te colocou. Gente querida, terminamos aqui. Fecho aspas da minha apresentação de como seria, claro, muito mais rápido, mas a conclusão dessa história é que Jesus tem poder de transformar todas as realidades e nós não podemos perder isso de vista. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, até o próximo subsídio, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.